Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, Deus abençoe seu dia, que esta quarta-feira seja na luz. Um abraço a você que nos escuta através do nosso canal, mas também a você que nos escuta através de emissoras de rádios webs e tantas rádios em diversos lugares do Brasil que retransmite o nosso programa. Nossa gratidão à diretoria de todas essas rádios. Muito obrigado por veicular o nosso programa. O nosso abraço a você também que reside fora do nosso país, que sempre reza conosco. Reze por nós, reze pela nossa terra, reze pela nossa Santa Igreja. Peço desculpa a tantas pessoas que a gente não consegue responder as mensagens, os e-mails, em tantas das nossas mídias, seja também no WhatsApp, Telegram, etc. São muitas coisas, não dá para a gente responder, mas com certeza Deus age por nós. Eu tenho certeza nisso, pois a providência dele nunca falha. Dando sequência às meditações do livro Corpo Místico de Cristo de Fulton Sheen, na página 152, ele nos diz que o mundo cristão, que passa agora de 2000 anos, tem idade o suficiente para ter cansado as duas forças contrárias à Igreja, ao mistério da Igreja, ao corpo místico de Cristo: a violência em geral e a oposição intelectual, conforme o mundo repousa de uma fadiga cerebral. Portanto, é a hora para que nasça a terceira força, a força passional. Isso é muito importante meditar. Hoje a igreja não é atacada no campo intelectual, mas no campo da ação. O espírito do mundo se opõe a ela não pelo modo como esta pensa, mas pela forma como o mundo vive. Não porque o mundo não aceite o creio, mas porque o mundo não pode aceitar sequer os mandamentos. Dito de outro modo, a força passional, tão característica de nossa época, tão carnal, manifesta em um abrandamento geral das vidas, enfraquecimento das vontades e glorificação do sexo. É o novo poder pelo qual matar-se-ia o espírito indefectível do corpo místico. Mas esta força terá uma vida ainda mais curta que a da violência ou das ideias, porque voltar-se-á mesmo contra os que a utilizam. Agora mesmo, aqueles que tratam da força passional notam que também ela é uma fraqueza, e muitos que não foram levados a Deus pela atração da pia batismal serão empurrados a Ele pelo julgamento do mundo. A própria vacuidade, criada pela satisfação das paixões, fez com que clamasse ainda mais pelas águas renovadas da vida eterna. A Igreja, por sua vez, enfrentou essa força nova, tirando do próprio seio e enfatizando com um zelo ainda maior que antes o divino remédio para essa paixão, que é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o maior do mundo é direcionado aos sentidos, a Igreja, em lugar de matá-lo, purifica-o por meio do arrebatamento de uma intimidade que supera a da carne com outra carne, união com a paixão desapaixonada e ferocidade tranquila de Jesus na Eucaristia, nos seus altares. A força passional não pode resistir ao contra-ataque do amor divino,
assim como Madalena não pode resistir a Deus na casa de Simeão. Os homens descobrirão que buscam de fato o amor, cujo espírito é a alma da igreja, que vence a força da paixão, satisfazendo-a com a força irresistível do amor de Deus. Vamos meditar isso aqui, muito importante para nós no contexto do mundo e da igreja que nós estamos vivendo. Fulton Sheen faz esta análise da perseguição física, que foi o tempo dos martírios violentos do Império de Roma. Depois da perseguição nas ideias, que foram as heresias terríveis que sacudiram a igreja nos primeiros séculos, quando o Espírito Santo reanimou a igreja através de concílios poderosos que definiram os dogmas e a fé que nós devemos crer como caminho da nossa salvação. E o Santo Bispo fala desta perseguição passional. Você imagina, ele que terminou sua vida na década de 1960, se ele vivesse hoje, ele assustaria de ver como essa força passional ela perturba a igreja através dessa visão da nova ordem mundial, desse globalismo terrível, de todas as consequências e decorrências de tudo isso. Hoje nós temos essa força passional que vai agredindo a igreja. Nós estamos aí agora com a inteligência artificial, essa coisa toda aí, a inteligência virtual, mas Cristo é maior do que tudo. E Fulton Sheen acerta de cheio quando ele diz que essa força passional ela é vencida pela força espiritual da igreja, sobremaneira a Eucaristia. Nós estamos vivendo esse tempo de crise no mundo, de crise na igreja, a gente sabe disso, não precisa negar, não precisa fechar os olhos a isso. Mas nós estamos tendo tantas conversões nunca vistas antes. Você imagina agora na vigília de Páscoa na França, a antiga filha predileta da igreja, que hoje se tornou aquela filha que virou as costas da igreja. Nunca se teve tantos batismos na vigília pascal como agora, tantas conversões. Que coisa impressionante. E aqui no Brasil, quantos e quantos jovens estão voltando para a igreja, dentro daquela perspectiva de viver os sacramentos. Então não adianta a gente ficar querendo uma igreja sem os sacramentos, sem apresentar esse Cristo que muda o coração da pessoa humana. Não, as pessoas querem realmente uma igreja séria, uma igreja profundamente espiritual, bíblica, uma igreja que se assenta sem nenhum constrangimento sobre a sua doutrina. Nós não estamos nesse mundo para agradar o mundo. A igreja não é para agradar o mundo. Não é para pregar um discurso politicamente correto que agrada esse mundo. Um discurso que não fala de pecado, um discurso que não apresenta as verdades da fé. Esse não é o querer de Deus para nós. E a gente está vendo aí uma juventude que quer um cristianismo sério, que quer seriedade na liturgia, que quer uma vivência católica profunda com o conceito de caridade adequadamente pregado pela igreja. Eu digo para você, prezado ouvinte, que apesar de tudo que nós estamos vivendo, nós estamos num tempo de kairós, tempo de graça. Eu tenho visto muitas coisas acontecer na igreja, tanto aqui na diocese como fora da diocese. Eu não vou falar aqui para não criar as adstringências, mas são realidades extremamente importantes, profundas, que vão surgindo no corpo místico de Cristo, a igreja, que nos dá alento, esperança e contentamento. As coisas não estão perdidas, o mundo está às avessas, as complicações são muitas, mas a graça de Deus não para.
A providência divina não estagna, ela está aí. Resta-nos trabalhar, evangelizar e não desanimar. Querido Padre, não desanime. Não deixe a inércia tomar conta do seu ministério, da sua vida religiosa. As nossas lideranças, vamos olhar para frente, vamos superar as dificuldades, os problemas, porque Cristo está conosco, nós temos a graça divina, isso basta. Amanhã quero dedicar o meu programa a falar sobre os sacerdotes, porque vamos começar amanhã, em Aparecida do Norte, o Encontro Nacional dos Presbíteros. Eu já peço a todos para adorar, para comungar amanhã, na intenção dos nossos padres, que estarão representando todo o clero do Brasil em Aparecida, para que seja um momento bonito, um momento de profundidade, um momento de zelo. Vamos à palavra de Deus. O Salmo 17, 50, traz para nós a antífona de entrada da missa de hoje. Eu vos louvarei, Senhor, entre os povos, e anunciarei vosso nome aos meus irmãos. Essa é a dinâmica correspondente ao nosso batismo. A pessoa batizada, o cristão, se torna a pessoa do louvor, que louva a Deus entre os povos e anuncia o seu nome aos seus irmãos. Católico não é sinônimo de pessoa estagnada, parada, que não age. Nós precisamos, todos nós, com todas as dificuldades que nós estamos tendo, dificuldades econômicas, problemas internos na igreja, mas não podemos estacionar nossa missão. O batismo, ele é extremamente propositivo. O santo batismo que nós recebemos nos inclita, nos impulsiona a esta missão. O cristianismo é uma revelação divina e ele se dá no seu núcleo gerador de vida nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, através dos nossos trabalhos, da nossa liturgia, que é a base fundamental da vida da Santa Igreja. Daí que Fulton Sheen, quando diz que a Eucaristia é essa fonte que nós temos de combate a essa vida passional, a essa ingerência do mundo que quer mundanizar a igreja, tem muita gente que concorda com isso, quer trazer a mundanidade para dentro da igreja. Não é isso. A Igreja Católica não é uma imposição. Nem as pessoas são obrigadas a ser católicas. A Igreja Católica é uma proposição, é uma proposta de Cristo deixada neste mundo para a nossa salvação. E a igreja não existe para fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Então nós não podemos levar nossas vontades para dentro da igreja, porque assim vamos ferir a grandeza dela, que é ser epifania, manifestação do mistério de Deus neste mundo. Pai de bondade, Deus de misericórdia e perdão, que nos instrui no caminho da fé, aumenta, Senhor, em nós o amor pela sua santa igreja e nos dê a coragem de evangelizar, de servir, de sair do nosso comodismo. Toca, Senhor, o coração dos desanimados, para que voltem ao seu amor com entusiasmo. Livra-nos, Senhor, de uma mentalidade falsa do cristianismo que este mundo quer impor em nós, e nos dê a graça de seguir os seus santos e eternos mandamentos. Amém. Pela intercessão de São José, o bom Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até às 21 horas com o nosso programa Oração da Noite aqui no nosso canal. Fique em paz, Deus te abençoe rica e abundantemente.